14. It says in verse 6 Ele diz no verso 6 that it is the everlasting gospel. que é o evangelho eterno. Ellen White comments on that passage, A Ellen White ela comenta sobre essa passagem and she says that gospel message e ela diz que essa mensagem do evangelho is the same gospel é o mesmo evangelho that was given to Adam and Eve after they sinned, que foi dado a Adão e Eva depois que eles pecaram, as found in the book of Genesis, que é achado no livro de Gênesis, chapter 3, verse 15. capítulo 3, verso 15. Now, in that verse, Então, nesse verso, it speaks about putting hatred está falando sobre colocar inimizade into the heart of a human being, no coração do ser humano, where originally there was love. onde originalmente existia amor. And that hatred E essa inimizade is a hatred towards Satan, é uma inimizade contra Satanás. because naturally, Porque naturalmente, when we're born, quando a gente we nasce, do not have this hatred. a gente não tem essa natureza. We do not. No. A gente não tem essa natureza, essa raiva, essa inimizade. It's a supernatural thing É uma coisa sobrenatural that the Lord has to place into a heart of a human being, que Deus tem que colocar no coração do ser humano. and many people don't understand how that works. E muitas pessoas não entendem como que isso funciona. So you Então, você may have this problem, pode ter esse problema. but many people do. E muitas pessoas têm. Christians, Cristãos, they don't understand how to deal with sin. eles não entendem como lidar com o pecado. So we will understand Genesis 3:15. Oui. We will understand. We've all A read it. gente vai entender isso. We read the words. A gente lê as palavras, But as I say, at the end of the world, e vai dizer que no final do mundo, the words that we need to understand as palavras que a gente tem que entender are found in Revelation 14, são encontradas em Apocalipse 14. and they're different words, And the difference? and they're different words to Genesis. E as diferenças. So yesterday we identified. Ah, ontem a gente identificou That the gospel message que a mensagem do evangelho at the end of the world no final do mundo is in 3 steps. são em 3 passos. And I suggested E eu sugeri that the gospel que o evangelho is not what saves you. não é o que salva você. We understand that Jesus is the person who saves us, A gente entende que Jesus é a pessoa que nos salva, but he uses a tool or a mechanism mas ele usa uma ferramenta ou um mecanismo to prosecute that work. para fazer esse trabalho. And if we were to imagine E se a gente fosse imaginar that Jesus was a surgeon, que Jesus fosse um cirurgião, then we would say e a gente iria dizer that the gospel que o evangelho is a scalpel, é um bisturi, which is what this imagery here is. que é o que essa imagem aqui está representando. And that scalpel is there to save people who are in surgery. E esse bisturi é usado para salvar pessoas numa cirurgia, Who are dead and need to be resurrected. que estão or brought mortas back. e precisam ser ressuscitadas. Then we spoke Depois a gente falou about what this gospel looks like. do que esse evangelho parece. And we went to Ezekiel chapter E a 37. gente foi para Ezequiel capítulo 37. And we did that E a gente fez isso because we recognized porque a gente reconheceu that before the gospel comes to us, everybody is dead. que antes do evangelho vir, as pessoas estão mortas. We're dead in trespasses and sins. A gente está mortos em pecados. And that's the very condition E essa é a condição of the people brought to view in Ezekiel 37. das pessoas que são tragas na visão lá de Ezequiel. Those dry bones of verse 1. Os ossos secos, no verso 1. And we saw that the word valley E a gente viu que a palavra vale is a symbol é um símbolo of decision. de decisão. So God's people, Então, o povo de Deus, at the beginning of the gospel, no início do evangelho, have to make a decision tem que fazer uma decisão. whether they'll decide to choose for God or not. Ou se eles vão escolher por Deus ou não. And then there's a dialogue that ensues between Ezekiel and God. Então tem um diálogo ali entre Ezequiel e Deus. And God is going to ask Ezekiel if these people can be brought back to life. E Deus vai perguntar para Ezequiel se tem como trazer essas pessoas mortas de novo para a vida. And we know that they will be. E a gente sabe que eles vão ser tragos de volta. But Ezekiel then becomes the person who's going to work on God's behalf. Mas a gente viu que Ezequiel é que vai trabalhar e vai fazer esse trabalho da vontade de Deus. So God, Então Deus, Jesus, this surgeon in heaven, o cirurgião no céu, is going to instruct Ezekiel vai instruir Ezequiel how to do that work. como fazer esse trabalho.
So we could imagine it this way, Então a gente podia imaginar dessa maneira, that you've got two men, que você tem dois homens, Jesus, Jesus, Ezekiel, Ezequiel and the scalpel. e o bisturi. And God is telling Ezekiel E Deus está avisando a Ezequiel how to use that scalpel to como, help somebody. como usar esse bisturi para ajudar alguém. And that scalpel E esse bisturi is the gospel. é o evangelho. And we saw in Ezekiel E 37 a gente viu em Ezequiel 37 that gospel que o evangelho is a prophetic message. é uma mensagem Let's profética. quickly turn back to Ezekiel 37. Vamos abrir de novo em Ezequiel 37. I really want us to have this clearly in our minds Eu quero que isso fique bem claro na nossa mente. before I make the next analysis or next example. Antes de eu fazer a próxima análise, o próximo exemplo. So, in verse 4, Então, no verso 4, God tells Ezekiel Deus fala para Ezequiel to prophesy to the bones. para profetizar sobre os ossos. Then in verse 7, E no verso 7, he says that he does that work. ele fala que ele fez esse trabalho de profetizar. Now, this prophecy Então, essa profecia is what's going to make these people come alive. é o que vai fazer esse povo tornar a vida. Before they come alive, Antes deles se tornarem a vida, they have to be formed. eles têm que ser formados. And during that formation process, E durante esse processo de formação, there is a shaking. existe uma sacudidura, um reboliço. Verse 7. Verso 7. Now, Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. yesterday we went and made some application about this, Ontem a gente fez umas aplicações sobre isso, so I'm not going to repeat that this morning, então não vou repetir isso essa manhã. but we saw that there's a shaking, Mas a gente viu que tem um rebuliço, uma And the sacudidura. shaking E um reboliço is a controversy. é uma controvérsia. And the controversy E a controvérsia is this mechanism or this methodology correct é esse mecanismo, essa metodologia correta to make dead people come alive? para fazer pessoas mortas serem trazidas à vida. And then we also saw Então a gente também viu that this formation que essa formação from bones to a living person de ossos para pessoas vivas is identical to the formation of Adam. é idêntico à formação de Adão. Adam was formed. Adão foi formado. These people are being formed Essas pessoas aqui estão sendo a formadas second time. uma segunda vez. So we say they're reformed. Então a gente diz que eles foram reformados. And we made comment about what reformation means. E a gente fez comentários sobre o que é reformação. I gave some examples about O that. que significa reformação. A gente deu alguns exemplos sobre Then we isso. went to verse 9 Então a gente foi no verso 9 and we saw e a gente viu that there's a second command. que existe um comando segundo. Because even though those people have been reformed, Porque mesmo que essas pessoas sejam reformadas, they're still dead. eles ainda estão mortos. They're not alive yet. Eles ainda não estão vivos. Now, I wanted to just develop our line a little bit more. Então eu só quero desenvolver um pouco mais da nossa linha. So I'm just going to put it up here. Então ele vai colocar aqui. Here's our line. Aqui está a nossa linha. And we've got 1, 2, 3. A gente tem 1, 2, 3. So this is the everlasting gospel. Esse é o Evangelho Eterno. And before this gospel comes, E antes desse Evangelho vir, these people are dead. essas pessoas estão mortas. Here they're alive Aqui eles estão vivos in this time period here. durante esse período. So what I'm saying is O que eu estou dizendo é there's a shaking que existe uma sacudidura, um reboliço, that's going to go on, this controversy, que é essa controvérsia at the first step of prophesying. no primeiro passo dessa profecia. And then when the second step of prophesying occurs, Depois desse segundo passo que é profetizado, these people come alive. essas pessoas vêm à vida. So in a moment, Então, em um momento, we're going to draw a reform a line gente vai desenhar uma linha reformatória to show you when those things happen. para mostrar quando que essas coisas acontecem. So I'll just do that now. Ele vai fazer isso agora. Now, a reform line isn't that straightforward. A linha de reforma não é... It's not... No. It's not... It's not very straightforward. There's some complexities to it. Existem algumas complexidades nas linhas de reforma. So what I want to show us is this. Então, o que eu quero mostrar para você é isso. If this is number 1 Se aqui é o número 1 in the history of, say, the Millerites, na história dos Milleritas, we'd understand this to be the arrival
A gente entende que aqui é a chegada and the empowerment of the first angel's message. e aqui o fortalecimento da primeira mensagem angélica. Is there anybody who doesn't understand that Tem alguma pessoa aqui que não entende isso, because they're new to this message? porque é nova na mensagem? So everybody's familiar with that. Então todo mundo é familiarizado com isso, certo? Good. Ok. So this first prophesying, Então, essa primeira vez que ele profetiza, verses 4 and 7, verso 4 e 7, occur here. acontece aqui, da chegada e o fortalecimento. And the second prophesying, E a segunda vez que ele profetiza, which is verses 9 and verse 10, que é o verso 9 e 10, occurs afterwards. acontece depois. And it's in this time period. E é nesse período de tempo. So there are these two steps, Então existem esses dois passos. and it's these two steps that we want to focus on E é nesses dois passos que a gente vai focar. when we think about the gospel message. Quando a gente pensa na mensagem do Because Evangelho. by the time you get to the third, Porque quando a gente chega no terceiro passo, the gospel should have been completed, o Evangelho deveria ser completo. and we should be 100% E a gente deveria ser 100% obedient, obediente. because now we're an army. Porque agora a gente é um exército, quando a gente chega aqui. And this is either on an individual basis, one person, Isso também se leva num nível de uma pessoa individualmente or a group of people. ou num grupo de pessoas. But we're thinking about a group Mas quando a gente pensa num grupo, because we're looking at a movement. porque a gente está pensando num movimento. And we saw E a gente viu in verse 10, no verso 10, when the prophesying happens, quando ele profetiza, quando isso the acontece, breath comes into them, o Espírito vem neles. they stand up, Eles ficam de pé and they become a great army. e eles se tornam um grande exército. And there's this great army here at the third step. E esse grande exército é aqui, no terceiro passo. We want to ask ourselves two questions. Eu vou perguntar para vocês duas perguntas. When does that happen, Quando que isso acontece and what does it mean? e o que que isso significa? So yesterday we identified when it happened. Então ontem a gente identificou quando isso acontece. And how did we do that? E como que a gente fez isso? How did we locate when the third step occurs? Como que a gente localizou onde é o terceiro passo? Not as an individual, Não como indivíduo, but as a corporate body. mas sim como um grupo corporativo. We went to Matthew 25. Corpo corporativo. A gente foi para Mateus 25. Matthew 25. Mateus 25, And in Matthew em 25, Mateus 25, what we saw, o que a gente there viu was a story of 10 e virgins. tem uma história de 10 virgens. The 10 virgins are divided into two groups, As 10 virgens são divididas em dois grupos, the wise and the foolish. as tolas e as prudentes. Now we know E a gente sabe if you're in an army, que você está no exército. everyone has to obey. Se você está no exército, todo mundo tem que obedecer. You can't have disobedience. Você não pode ter desobediência. And those 5 foolish virgins, E essas 4 virgens tolas they're not walking with God não vão andar com Deus, because they're foolish. porque eles são tolas. So you know Então você sabe, when they begin their journey or their story, quando eles começam a sua jornada, na sua história, we cannot have reached that stage. Cannot have. Você não pode alcançar esse estágio de 100%. Because in this parable, Porque na parábola, only 50% are obedient. só 50% são obedientes. So when does the obedience turn from 50% to 100%? Então, quando que esses obedientes viram de 50% para 100% de pessoas We obedientes? saw it happen at midnight. Essa história acontece na meia-noite. Because at midnight, Porque na meia-noite, when the bride and the bridegroom come out of quando the o house, noivo e a noiva saem da casa, which was the bride's house, que era a casa da noiva, and the bride is the church, e a noiva é a igreja, and this is represented by the earth, isso está representado pela terra, they're going to process eles vão numa procissão to the bridegroom's house, para a casa do noivo, which is in heaven, que é no céu, along this path. nesse caminho. Now this path Então esse caminho here, e esse caminho aqui is high above the earth. é acima do céu. And those foolish virgins, E as virgens tolas, at midnight, na meia-noite, when they're awoken, don't have any oil. quando elas acordam, elas não têm nenhum azeite. And because they don't have any oil, they have to go to the world to get it, Então, porque elas não têm azeite, eles têm que ir no mundo para comprar, which is symbolized que é simbolizado by them falling off the path into the wicked world below. por eles caírem do caminho no mundo tenebroso e ímpio. So there's only 5 virgins left, Que existem apenas 5 virgens and que they're ficaram. all 100%. E agora eles são 100% do grupo. So they're all walking with God. Porque eles estão todos andando com Deus. So now we see we're getting into this period here. E isso a gente está vendo aqui nesse período.
So that's what we covered yesterday. É isso que a gente viu ontem à noite. Now there's a little bit more to this passage Agora tem um pouco mais sobre essa passagem that we just want to quickly address. que a gente vai adicionar aqui. But before I do that, I Antes da need, gente I need fazer to isso, refine this line slightly. ele vai refinar um pouco mais essas linhas. Now I'm not sure how much each of us have been studying Eu não sei, ele não tem certeza quantos de nós tem estado estudando in the recent 12 months, eh? nos últimos 12 meses. Since I last met you, in fact. Eu acho que eu perdi vocês. We're now speaking A gente está agora falando in this kind of a language. nesse tipo de linguagem. We have midnight. A gente tem We meia-noite. got that from Matthew A 25. gente pegou isso de Mateus 25. Now we understand Agora a gente entende that when we come to the third step, que quando a gente vem no terceiro passo, which I put as a singular line, que eu botei como uma linha singular, it's actually a period of time. é na verdade um período de tempo. And it's marked by midnight E é marcado por meia-noite and the midnight cry. e o clamor da meia-noite. And you can't readily discern that Você não pode discernir isso when you go to Matthew 25. quando você vai para Mateus 25. So is there anybody who doesn't understand that Então tem alguém aqui que não entende isso and how we develop that logic? e como que se desenvolveu esse pensamento da meia-noite, o clamor da meia-noite? Everybody understands? Todos aqui entendem? I'm sure you don't, because if I asked you a question, No, they said no, they said no. you'd get stuck. Ze- Okay, so let's just spend a few minutes reviewing this. Ok, a gente vai desenvolver alguns minutos desenvolvendo isso daqui. And the reason is very important. E a razão é muito importante. This is what I want us to see. Isso é o que ele quer mostrar para So I'm going to vocês. put 1, Então eu vou colocar aqui 2, 2, like this. dessa maneira. And I'll explain that later on. E ele vai explicar um pouco mais sobre isso depois. But we've got 1, 2, 3. Mas a gente tem 1, 2 e 3. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 2, 3. 3. 1, 2, 3. But I'm now refining our line slightly. Agora a gente está refinando um pouco mais essas linhas. And I just want to focus on this E slightly. eu só quero focar um pouco mais nisso. So I'm going to pull this line back Então ele vai puxar um pouquinho essa linha para trás. and I'm going to put a number 1 here. E eu vou botar o número 1 ali. This is the arrival and the empowerment. Isso daqui é a chegada, isso daqui é o fortalecimento da primeira mensagem. Is that bit familiar with people? Vocês estão familiarizados com isso? Yep? Sim? Hopefully we should all be comfortable with Ok. that. Então a gente deveria estar mais confortáveis com isso. So this Então isso daqui, is the shaking or the confrontation. isso daqui é a controvérsia ou a sacudidura. Verses 4 and 7 Verso 4 e 7. in this portion here. Nessa porção aqui. Que nem para ti. T. Ti. Controvérsia. Then the second prophesying, Então a segunda vez que é profetizado, identified by the number 2, identificado pelo número 2, is in this period here. é nesse período aqui. So now they're alive. Então agora eles são vivos. V-O-S. They're formed but not alive, Eles são formados, mas não ainda estão vivos. and now they're alive, E agora eles estão vivos. and then the story would come to its end, the third step, E a história viria a finalizar aqui no terceiro passo. which is what we spoke of yesterday. É do que a gente falou ontem. But Mas, let's read verse 11. vamos ver o verso 9. Vamos ler. 11, perdão. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. So this is a summary Então isso daqui é um resumo of all that we've discussed from verse 1. de tudo que a gente falou do verso 1. Now read verse 12. Agora vamos ver o verso 12. Portanto profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Now, people will read verse 12 Agora as pessoas vão ver o verso 12 in many different ways. em muitos tipos diferentes.
So I'm not sure how you understand verse muitas 12, maneiras diferentes. Eu não sei como é que você entende verso 12. but I'm suggesting Mas eu estou sugerindo that verse 12 que o verso 12 is a process that is occurring here. é um processo que está ocorrendo aqui, no passo 3. So I'm putting verse 12 Então eu vou botar aqui, verso 12, in this history. nessa história do passo 3. They're already alive. Eles já estão vivos. God's people are alive here, O povo de Deus está vivo aqui, but you'll see in verse 12 mas você vai ver no verso 12 that they're still in their graves. que eles ainda estão nos sepulcros. So I'm saying this, Então o que eu estou dizendo, when you get to midnight, quando você chega na meia-noite, God's people are still in the grave, o povo de Deus ainda está nos sepulcros, and now they're going to come out of the grave. e aí eles vão sair dos sepulcros. And why do I say that? Por que eu estou dizendo isso? I'm basing that upon the story Eu estou me baseando na história of the triumphal entry. da entrada triunfal. We're familiar with that story? Vocês estão familiarizados com essa Where história? Jesus is going to ride from Bethany to Jerusalem Quando Jesus vai ir de Betânia até para Jerusalém upon a donkey. sobre um jumento. And when Ellen White comments on that E history, quando a irmã White comenta sobre essa história, she says ela diz that that was the same event que foi o mesmo evento as the midnight cry. que o clamor da meia-noite na história milerita. Are we familiar with that connection? A gente está familiarizado com essa conexão? If you're not, then you can readily find that to be true. Se vocês não estão, vocês podem facilmente achar isso, para ver que é verdade. Now, it doesn't tell us in the Bible, Então, ele não diz na Bíblia, but in Desire of Ages, mas no Desejado de Todas as Nações, we're told nós somos ditos that there's someone leading that donkey. que tem alguém trazendo esse jumento. So Jesus isn't the person who's holding the reins. Então, it's holding? Jesus is not the person who Ah, holds the reins. Jesus não é a pessoa que está carregando esse jumento. It's someone else. É alguém, And that person is Lazarus. e essa pessoa é Lázaro. So we have Lazarus, Então a gente tem Lázaro, who was Jesus' you could say his best friend, que a gente pode dizer que é o melhor amigo de Jesus. though he's not identified as one of the disciples. Não está identificado como um dos discípulos. He's leading that donkey. Ele está liderando e está trazendo esse jumento que Jesus está em cima. But just before that event, Mas antes desse evento, Lazarus was dead. Lázaro estava morto. He died, Ele morre and Jesus wasn't there. e Jesus não estava lá. So Jesus is going to come to his home, Jesus vem para a casa dele and he's going to resurrect him. e ele vai ressuscitar ele. But he's been in the grave for 4 days. Mas ele tinha ficado no sepulcro por 4 dias. So he's at their house. Então, na casa, They go to the grave, eles vão para o sepulcro and they tell the people to roll the stone away. e eles falam para as pessoas para removerem a pedra. And they object to doing this. E object. They say no, Eles dizem não, but he tells them to do it. mas Jesus fala para eles fazerem isso. And what happens E o que acontece? when Jesus calls Lazarus? Quando Jesus chama Lázaro, He comes alive. ele vem à vida. But he's alive where? Mas ele está vivo aonde? In the grave. No sepulcro. So I'm saying this, Então o que eu estou querendo dizer, that here's Lazarus, e aqui está Lázaro, he comes alive, ele vem para a vida, but he's still in the grave. mas ele ainda está no sepulcro. And when you're in the E grave, quando você está no sepulcro, you can't really do the work that you're required to do. você ainda não pode fazer o trabalho que você é requerido para fazer. So it's in this period here Então é nesse período aqui that he's going to come out of the que grave ele vai sair do sepulcro and lead Jesus to Jerusalem. e trazer, e liderar e guiar Jesus a Jerusalém. So this covers Ezekiel 37, Isso cobre Ezequiel 37. and there was one more point that we wanted to pick up, E tem mais um ponto que a gente quer pegar aqui, Matthew 25, em Mateus 25, because we didn't quite finish this piece off. que a gente não terminou todo esse pedaço. We began with verse 1. A gente começou com o verso 1 It says, then, e fala, então, at that time, naquele tempo, the kingdom of heaven, o reino dos céus, and I'm saying the kingdom of heaven is the e church, eu estou querendo dizer que o reino dos céus é a igreja, looks like 10 virgins. parece com 10 virgens. So we covered that yesterday. Então a gente falou sobre isso ontem. But it says then. Mas fala, então. So we want to understand what the then is. Então a gente quer entender o que é o então. So if you go back into Matthew 24, Então se a gente voltar em Mateus 24, Matthew 24 Mateus 24 is divided into three sections. está dividido em 3 sessões. The first section A primeira sessão is the time of the disciples. é o tempo dos discípulos. D-I-S-P. P. Yeah. Não. G. And the second section A segunda sessão
is the 1260 years or the Dark Ages. É os 1260 anos dos períodos de trevas. So after discussing the history of the disciples, Depois a gente discutir o tempo dos discípulos. Jesus Tá. É S? S, sorry. Ok. Jesus jumps hundreds of years into the future to the Dark Ages. Jesus ele pula centenas de anos para o tempo dos 1260 anos de trevas. And then E depois he talks about the end of the world. ele fala a respeito do final do tempo. Tempo do fim. This is the end of the world. Esse é o tempo do fim, o fim Now, do mundo. the end of the world O fim do mundo is a complex subject, é um assunto muito complexo. and the church doesn't really understand what it means. E a igreja não realmente compreende o que isso So significa. we spend a lot of time Então a gente gastou um pouco de tempo, focusing on what this means. a gente gastou muito tempo entendendo o que significa isso. So let's put some dates here. Então vou botar algumas datas aqui. Begins in 31. Começa em 31, It goes to about 100, vai por 100, and then there's this jump vai por mais ou menos 100 anos e depois tem esse pulo to 538, para 538, to 1798, 1798, o tempo do fim. and then it gets complicated. E aqui começa a ficar complicado. Because once we get to 1798, Porque quando a gente chega em 1798, what's this event here? qual é esse evento aqui? Now, if you were to read Matthew 24, Agora, se você ler Mateus 25, it's going to be talking about vai estar falando the second advent. sobre o segundo advento de A- Cristo, sim. AC Não, sorry. or V? Vinda, melhor Advent. dizer. É V, just a V. Ok. Is that okay? Or just a V? ADV. Yeah. So this is the second advent. Esse daqui é o segundo advento. So let's read this. Então vamos ler isso. Matthew 24, verse 30. Mateus 24, verso 30. Oh, before we do that, let's read the first part of Matthew 29. Primeiro vamos ver a primeira parte de Mateus 24. Immediately after the Perdão. tribulation. Vamos primeiro ler o verso 29, a primeira parte. E logo depois da aflição daqueles dias, So that tribulation então essa aflição, essa tribulação is the Dark Ages. é o período de trevas. That it has some signs, Eles têm alguns sinais. and then it's verse 30. E depois o verso 30. So let's read that. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. So verse 30 is talking about Christ coming in the clouds of heaven, Então o verso 30 está falando sobre Jesus vindo nas nuvens do céu, which we understand to be the second o advent. que a gente entende ser o segundo advento. And this is where the complication comes, E é aí que a complicação vem, because that's not the only application porque essa não é a única aplicação of Christ coming in clouds. de Jesus vindo nas nuvens. So hold that thought. Então, segura aí esse pensamento. Then verse 31. Olha o verso 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombetas, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Now there's this trumpet brought to view in verse 31, Então as trombetas agora são tragas para a vista. and angels. E anjos. And then there's this calling of the elect. Então tem esse ajuntamento dos escolhidos. Now again, this application of verse 31 Então, de novo, essa aplicação do verso 31 is what Paul talks about, é o que Paulo fala, which is the resurrection at the end of the world. que é a ressurreição no final do mundo. Most people understand it this way. A maioria das pessoas entende dessa maneira. But as I say, there's another application. Mas eu digo que existe uma outra aplicação. In verse No 31, verso 31, when it says that they shall gather together the elect, quando diz que eles deveriam ajuntar os escolhidos, who are these elect? quem são esses escolhidos, esses eleitos? In the context that it's given here, No contexto que está dizendo aqui, it's really talking about the people who are resurrected, isso está falando realmente das pessoas que são ressuscitadas, which is exactly what we've been speaking about here. que é exatamente do que a gente está falando aqui. So you can begin to develop an argument Então você pode começar a desenvolver um argumento to see there's another application to this. para ver que tem outra aplicação para isso. Now, if we were to go into Daniel chapter 7, Agora, se a gente for para Daniel, capítulo 7, when it begins to speak about the judgment, quando começa a falar do juízo, let's quickly turn there. vamos lá para Daniel 7. Daniel chapter 7. Daniel 7. After describing these four beasts,
depois de descrever as 4 bestas, verse 9 verso 9, talks about a description of the beginning of a judgment. está falando sobre uma descrição do começo do juízo. And verse 10, E verso 10, if we read the last part, it says the judgment was set and the books were opened. se a gente lê a última parte do verso, fala: assentou-se o juízo e abriram-se os livros. So there's this judgment that's being brought to view here. Então tem esse juízo que está sendo trazido aqui. And then verse 13 E no verso 13, talks about Jesus fala sobre Jesus coming in the clouds of heaven. vindo nas nuvens dos céus. So let's read that verse. Então vamos ver o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. So you can see there clearly that Jesus is coming in the clouds of Então a heaven. gente tem como ver claramente Jesus está vindo nas nuvens dos céus. Let's jump to Revelation chapter 1, Vamos pular lá para Apocalipse 1, verse 7. verso 7. Apocalipse 1, verso 7. Oi? Revelation 1:7. 1:7. Ok, Apocalipse 1:7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. You've got 2 verses Você tem 2 versos that speak about Jesus coming in the clouds of que heaven. está falando sobre Jesus vindo das nuvens dos céus. And then the next verse, E depois do próximo verso, what does it say there? o que ele está dizendo? It says that Jesus is the Alpha and the Omega, the beginning and the ending. Está dizendo que ele é o alfa, o ômega, o começo e o fim. And why would they connect or make that statement in verse 8 in connection with verse 7? Por que vai ter uma conexão entre o verso 8 e o verso 7? I want to suggest this, Eu quero sugerir isso. that if we do Alpha and Omega, Se a gente fazer alfa e ômega, the beginning or the start, si. and the end, O começo e o fim, F. we have the beginning and the end. A gente tem o começo e o fim. Now, if we were to go into the book of Isaiah, Agora, se a gente for no livro de Isaías, beginning around chapter 41, for the next perhaps 4 or 5 chapters, e a gente for no verso 41 e ir para os 5 próximos capítulos, there's a recurring theme that God talks about, a recurring, over and over again, repeating. tem uma repetição acontecendo de novo e de novo. He's identifying the true God. Ele está identificando o verdadeiro Deus. Or to put it another way, Ou, de uma outra maneira, he says if you want to know who the true God is, ele está querendo dizer, se você quer saber quem é o Deus verdadeiro, the way you identify him a maneira que você identifica ele, is he will tell you what the end, what's going to happen at the end. ele vai te dizer o que vai acontecer no fim. How? Como? Not just by prediction, Não só por predições, but he says I will show you the end mas ele vai te dizer, eu vou te mostrar o fim from the beginning, desde o começo. or the Alpha and the Omega. Ou o alfa e o ômega. Now we don't seem to understand this principle. Então a gente parece que não entende esse princípio. So let me ask you a question, Então eu vou perguntar para você uma pergunta. make a statement at the same time. Fazer uma afirmação da mesma maneira. So in these passages, Então nessas passagens, it says if you want to understand who the true God is, então tá dizendo, se você quiser entender quem é o Deus verdadeiro, he's going to tell you something about the end. ele vai dizer alguma coisa sobre o fim. How? Como? How will he tell you what's going to happen at the end? Como que ele diz o que vai acontecer no fim? By what happened at the beginning. Pelo que aconteceu no começo. Now think about that. Então pensa um pouquinho sobre isso. How does God communicate to his people? Como que Deus comunica com as suas pessoas? Through his word Pela sua palavra and through his messengers. e pelos seus mensageiros. Ezekiel. Ezequiel, So let's think about this. vamos pensar sobre isso. Do you all believe there's going to be a Sunday law at the end? Vocês todos creem que vai ter uma lei dominical no fim? Yes. Sim. So my question is, Então minha pergunta é, how do you know? como você sabe? How do you know there's going to be a Sunday law at the end? Como você sabe que vai ter uma lei dominical no fim? Now most people Então a maioria das pessoas would say, diria Ellen White said so, que a Ellen White disse isso. therefore it must be. Então vai haver. But I would suggest, Mas o que eu iria sugerir if you follow the biblical principle, é que se você seguir os princípios bíblicos, it says if you want to know isso diz que se você quiser saber who the true God is, quem o verdadeiro Deus é, which would mean who the true messenger is, isso quer dizer quem é o verdadeiro mensageiro, they would show you eles mostrariam para você what's going to happen at the o end. que vai acontecer no fim. And what's going to happen at the end? E o que vai acontecer no fim? It's
going to be a Sunday law. um decreto dominical. And how would they show you there's going to be a Sunday law at the E end? como que eles mostrariam para você que vai ver um decreto dominical no fim? Would they just state it as fact? Eles só vão colocar ali como um fato? No. Não. They would state the Sunday law at the end of the world Eles iriam colocar o decreto dominical no final do tempo, based upon the principle baseado no princípio that identifies the true God, que identifica o verdadeiro Deus, which is the Alpha and the Omega, que é o alfa e o ômega, the beginning and the end. o início e o fim. So if you want to know that there's a Sunday law at the end of the Se world, você quer saber que tem uma lei dominical aqui no final do mundo, how would you know? como que você saberia? Because you'd have to see Porque você tem que ver that there was Sunday law que existia uma lei dominical at the beginning. no começo. And not only was there a Sunday law, Não apenas uma lei dominical, the sequence of events mas a sequência de eventos would also have to be the same. também tem que ser a mesma. So this sequence Então a sequência de eventos, would show you what this sequence is. essa sequência mostraria essa sequência. And this is why in the church today, this is why Isso é porque everybody agrees there's going to be a Sunday law, é por isso que todo mundo concorda que vai ter uma lei dominical, but we don't understand the details of that mas a gente não entende os detalhes disso. because you've got two gospel messages. Porque você tem duas mensagens do evangelho. One of them Uma delas is using the methodology or principles é usando a metodologia ou o princípio of Alpha and Omega, de alfa e ômega, beginning and end, começo e o fim, or what we might call ou o que a gente deve chamar repeat of history. repetição da história. R-E-P-I-T History. sorry. H like history. Yeah, that's okay. So there's this repeat of history Existe uma repetição da história or Alpha and Omega do alfa e do ômega that is going to define what this Sunday law is going to look like. que vai definir do como que essa lei dominical parece. But because hardly anybody uses this methodology, Mas porque quase ninguém usa essa metodologia, if you ask them some details, se você perguntar alguns detalhes, they'll tell you they don't know. eles vão dizer que eles não sabem. So if I were to ask you Então se eu perguntasse para você, right now today, agora, hoje, I think 99% of us are all adults, eu acho que 99% de nós teríamos dúvidas. and some of us, Out of doubts? we're all adults, grown up. Adultos. 99% de nós somos adultos. Some of us may have children. Então, alguns de nós devem ter crianças. They may be small or Eles podem ser pequenos teenagers. ou adolescentes. So if I were to ask you today, Mas se eu perguntar para você hoje, if we just borrow from here, we're in 2017, a gente está em 2017. and do you all believe that the Sunday law is going to happen soon? E você acredita que a lei dominical vai acontecer em breve? So Yes. how soon is that going to be? Então, quão perto isso vai ocorrer? Could our children Poderiam as nossas crianças be the people serem as pessoas who actually take this gospel message to the world at the Sunday law? que levam essa mensagem do evangelho para o mundo na lei dominical? Or does it have to be us, Ou isso tem que ser nós, even though it's very soon? mesmo que esteja tão perto? Us. So people who understand this methodology, Então as pessoas que entendem essa metodologia, they know eles sabem with a certainty que com uma certeza that it has to be us. que tem que ser nós que vamos levar essa mensagem. But if you ask people in the Mas church se você perguntar para as pessoas na igreja, who believe the same truths, quem acredita nas mesmas verdades, that there's going to be a Sunday law, que vai existir uma lei dominical, that is imminent, que é eminente, are they confident e a sua confiança that the adults living today are the people who are going to finish this work, that the youngs, the adults, que os adultos que estão vivendo hoje, or could it be, can you say it again? The adults? are they confident Eles estão confiantes that it's the adults who are living today que são os adultos que estão vivendo hoje who will finish this work, que vão finalizar esse trabalho, or may it be ou talvez that we will pass away, we will die, que eles vão morrer and our children finish that work, e as crianças vão continuar esse trabalho. and the church doesn't know the answer to that question. E a igreja não sabe a resposta
não dá a resposta para isso, não sabe dar a resposta. So they have a gospel message, Mas eles têm uma mensagem do evangelho, but they come to different mas conclusions eles vêm para conclusões diferentes, because they're not using porque eles não estão usando the same methodology that we use. a mesma metodologia que nós estamos usando. And this has an impact on Matthew 24. E isso tem um impacto em Mateus 24. Because in Matthew 24, Porque em Mateus 24, verse 31, verso 31, the church understands to be the second advent. a igreja entende que é o segundo advento, Connected with verse 30. conectado com o verso 30, Mateus 24. Now I'm saying that's correct. Eu estou dizendo que isso é correto, But a careful reading of these verses, mas uma leitura mais minuciosa desses versos, and when you start applying other principles to this, quando a gente começa a colocar outros princípios para entender o verso, you can begin to see the following. você pode começar a ver a queda, That this is indeed 1798. que isso é de 1798, But if we're going to use Daniel chapter 7, mas se você vai usar Daniel capítulo 7, verses 10 and 13, verso 10 a 13, then this event here, 10 e 13, esse evento aqui, when Christ comes on the clouds of heaven, quando Cristo vem nas nuvens do céu, is not the second advent. não é o segundo advento. What is it? O que é isso? It's 1844, É 1844, October 22nd. 22 de outubro. So now you have a problem Então agora você tem um problema, because this is not the end of the world. porque isso daqui não é o fim do mundo. You've got a lot of history Você tem um monte de história after 1844 to deal with. depois de 1844 que você vai ter que entender, lidar. Now as soon as you understand this, Então, quando você entende isso, this is verse 30, esse é o verso 30, what are you going to do with verse 31? o que você pode fazer com o verso 31 em Mateus Because it says 24? at that time, Porque falou, naquele tempo, he's going to send angels to do a work. ele vai enviar anjos para fazer o trabalho. So there have to be angels in this history. Então tem que haver anjos nessa história. And what angels are those? E que anjos são esses? They're the angels Eles são os anjos of Revelation 14, de Apocalipse 14, which are the first que é o primeiro, Second. segundo and third angels. e o terceiro anjo. So we're coming back full circle. Então a gente deu volta em alguns círculos aqui, But we have to put one more thing in place. mas a gente tem que botar mais uma coisa em lugar. Because we've got this, Porque a 1798, gente tem aqui 1798, time of the end, tempo do fim, second advent. segundo advento, But now we've broken this down. mas agora a gente tá quebrando isso mais, a gente está abrindo mais o entendimento. Now we're beginning at the same point and only limiting it to Millerite history. Agora a gente começa no mesmo ponto, mas a gente está limitando isso na história milerita. Matthew 25 Mateus 24 says at that time. diz que naquele tempo. So this must be the story Então isso deve ser a história of the parable of the 10 da virgins. parábola das 10 virgens. And did they have Então, eles tiveram a midnight cry? um clamor da meia-noite? Yes. Sim. And was there a shut door? E depois teve uma porta fechada? Yes. Sim. This is the shut door Isso daqui é a porta que se fecha to the holy place in heaven. para o lugar santíssimo no céu, lugar santo no céu. But what does all this mean to us? Então, o que isso tudo significa para nós? It's based upon this principle here. É baseado nesse princípio aqui. Because when we think about all of these steps, Porque quando a gente pensa sobre todos esses passos, we want to see a gente quer ver how that relates to the end of the world. como que isso se relaciona com o final do mundo. And Ellen White's going to give us a number of clues to do that. E a irmã White vai dar várias dicas sobre pra gente entender isso. And the key E a chave is here. é aqui, 1798. It's this key É essa chave that begins to unlock que começa a abrir the prophetic code that you and I need to understand. o código profético que a gente precisa entender. So I'm going to give you the answer, E eu vou te dar para você a resposta. and then we'll go to the details of how we know that to be true. Então a gente depois vai nos detalhes para entender como que a gente entendeu que isso é verdade. So I'm saying this, Então eu estou dizendo isso, that this is talking about que isso está falando sobre a symbol of the end of the world, um símbolo no final do mundo. or it has a double application. Ou existe uma aplicação dupla. So this here, Então, 1798, I'm going to mark as the time of the end, eu vou marcar como tempo do fim. and I want to mark the time of the end here. E eu vou marcar tempo do fim aqui. And this is going to be 1989. E isso vai ser 1989. And then we could place, E a gente poderia colocar this also is the second advent, que isso daqui também é o segundo advento. and everything would be fine, E tudo estaria ok. because we've got the three angels, Porque a gente tem os 3 anjos. and we've got all this time E a period. gente tem todo esse período de tempo.
But this becomes more complicated Mas isso começa a ficar mais complicado for the following reasons. pelas razões seguintes. Let's just go to Revelation 7. Vamos ir lá para Apocalipse 7. And I'm not going to explain this, but I just want to show you the complication. Eu não vou explicar para você, mas só vou te mostrar um pouco da complicação disso. Let's read verse 1. Vamos ler o verso 1. E depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. So there are these angels Então existem esses anjos who are holding something back que estão segurando alguma coisa so that these winds would not blow. para que esses ventos não soprem. And the reason they're doing this E a razão por que eles estão fazendo isso begins to get explained in verse 2. começa a ser explicado no verso 2. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos, a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar. And then verse 3 too. E o verso 3, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selados nas suas testas os servos do nosso Deus. So let me try and explain what's being brought to view here. Vou tentar explicar o que está sendo trazido aqui nesses versos. Dealing with the sealing, Lidando com o selamento, it says it very clearly in diz verse 3. claramente no verso 3. It's the sealing of the servants of God. É o selamento dos servos de Deus. So who are the servants of God Quem é o servo de Deus? that are being referred to here? Quem são os servos de Deus que está sendo referido aqui? Now, without explaining it in great detail, Então, sem explicar em grande detalhe, all I want us to see o que eu quero que nós vejamos is when this sealing process is going forward, é quando o processo de selamento acontece, está indo para frente, it doesn't happen in one step. não acontece em um passo só. There are 3 steps. Existem 3 passos. He mentions this in verses 1 and 2. E ele menciona isso no verso 1 e 2. It talks about the holding back of these winds Começa com ele segurando esses ventos so that they should not blow para que eles não soprem or bring destruction ou tragam destruição upon the earth, sobre a terra, the sea, o mar and the trees. e as árvores. So there are these 3 symbols Então temos esses 3 símbolos that the winds are not allowed to blow on, que os ventos não são permitidos de soprar. and then in relation to these 3 things, Em these 3 relação a essas symbols, 3 coisas, esses 3 símbolos que os ventos não podem soprar neles, it then talks about the sealing of God's people. depois fala sobre o selamento do povo de Deus. And then in verse 2, E no verso 2, it says that these angels fala que esses anjos, who are connected with the winds que está conectado com os ventos, are there to bring hurt or pain. era para trazer dor ou The last part of the verse. That they should not hurt. que eles não deveriam danificar a terra e o So mar. these angels Então esses anjos are not allowed to bring pain não são permitidos de danificar until God's people are sealed. até que o povo de Deus seja selado. So I want to say this, Então eu quero dizer isso, that this story about the seal que essa história sobre o selo is going to happen in 3 steps. vai acontecer em 3 passos. And the seal that's talking about here, E o selo que está falando aqui maybe the simplest way we could talk about it would be the Sabbath, poderia ser simplesmente, como a gente diz, o sábado. if you want to conceptualize it that way. Se você quer entender dessa maneira. So here's the first group, the second, Então aqui está o primeiro, o segundo and the third group. e o terceiro grupo. And they're connected E eles são conectados with the earth, com a terra, the sea, o mar and the trees. e as árvores. Ei, Now, I'm not saying eu não estou dizendo that these 3 groups que esses 3 grupos are these 3 entities. são essas 3 entidades. I'm saying this Eu estou dizendo que isso, terra, mar e árvores, is geography. é geografia. G-E-O-G. And this E isso daqui is the church. é a igreja. Então os 3 são a igreja. There's a connection between the sealing of the church and this geography. Então existe uma conexão entre o selamento da igreja e a geografia. Now, I want to introduce one more principle. Eu quero introduzir mais um princípio. When you judge anybody, Quando você julga alguém, when God does, quando Deus faz, who does he judge first? quem que ele julga primeiro? Because there's a sequence or there's an order. Porque existe uma sequência, uma ordem.
He judges those who are in responsible positions first. Ele julga primeiro aqueles que estão em posições de responsabilidade primeiro. So the parents before the children. Então os pais, depois as crianças. The leaders before the new people. Os líderes, depois as pessoas novas. So if we're comfortable with that Se understanding, você tem entendimento sobre isso, we know a gente sabe, that when judgment happens, quando um juízo acontece, it happens first to the church acontece primeiro para a igreja and then to the world. e depois para o mundo. This is what Peter teaches us. Isso é o que Pedro ensina para nós. Judgment must first come to the world, Primeiro sorry, o to the church, O juízo primeiro vem para a igreja before the world. antes do mundo. Primeiro para a igreja, depois para o mundo. One thing we should understand, Uma coisa que a gente devia entender in connection to that statement, em conexão a essa frase is the implication é a implicação that very few people in the church are going to be saved. que existem poucas pessoas que vão ser salvas. So if very few people in the church are going to be saved, Então, se bem poucas pessoas vão ser salvas na igreja, the questions asked, as perguntas what hope is there for the world? são: que esperanças são para quais as esperanças que tem para o It's mundo? very little. É muito pequeno. So this progressive sealing Então, esse selamento progressivo must be speaking deve estar falando about the sealing that begins with the church sobre o selamento que começa com a igreja and ends with the world. e termina com o mundo. Hopefully we can understand that Eu principle. espero que nós possamos entender esse princípio. Now if I were to say the church and the world, Agora, se eu disser a igreja e o mundo, how many groups would that be? quantos grupos são esses? 2 groups of servants. 2 grupos de servos. But we've got 3 groups of Mas a servants. gente tem 3 grupos de servos. So how do we reconcile Como that? que a gente junta isso? Como que a gente entende isso? Reconcilia. I'm going to reconcile it this way here. Eu vou colocar isso dessa maneira aqui. This is the church Essa é a igreja, and the world. mundo, Isso é o mundo. The church and the world. A igreja e o mundo. There are 2 groups in the church São 2 grupos que tem na and 1 igreja group in the world. e um grupo do mundo. Now if we try to understand this Agora, se a gente tenta entender isso on the principle of the sanctuary. do princípio do santuário, So let's now think about sanctuary. vamos pensar sobre o santuário. Let's think about people who work in the Vamos sanctuary. pensar nas pessoas que trabalham no santuário. So who do we know Quem que a gente sabe that works in the que sanctuary? trabalha no santuário? Let's go to the story of Ezra. Vamos ir para a história de Esdras. And let's go to chapter 8, Capítulo 8, verse 15. verso 15. E ajuntei-os perto do rio que vai a Ava, e ficamos ali acampados 3 dias. Então atentei para o povo e para os sacerdotes, e não achei ali nenhum dos filhos de Levi. So who's there Então quem está lá? that he can identify? Que a gente pode identificar? Priests. Sacerdotes. And who isn't there? E quem não está lá? Levites. Os levitas. So we know priests and Então a gente Levites. sabe que tem os sacerdotes e os levitas. What's their role in life? Qual é o dever da sua vida? To work in the sanctuary. Eles têm que trabalhar no santuário. And are they part of the church E eles são parte da igreja because they're Hebrews? porque eles são hebreus. Would we agree with that? A gente concorda com isso? So I'm saying, Então o que eu estou dizendo, based upon the model of the sanctuary, baseado no modelo do santuário, there are these 2 groups in the que church existem esses 2 grupos na igreja who work in the que sanctuary. trabalham no santuário. And look, here we have E olha, aqui a gente tem these 2 groups. esses 2 grupos. And I'm going to call them E eu vou colocar eles, ou vou chamar eles, the priests de sacerdotes. and the Levites. Sacerdotes e levitas. So we've got the priests and the A gente Levites tem os sacerdotes e os levitas who are going to work in the que sanctuary. vão trabalhar no santuário. And they're both Hebrews Eles são todos hebreus and they're both therefore part of the e church. eles estão todos aqui como parte da igreja. So is there anyone else who's allowed to work Então existe alguém mais que é permitido trabalhar in the sanctuary? no santuário? And so you already know, even if you don't know who or what, Então você já sabe, mesmo que você não saiba quem, you must realize that there's going to be a 3rd group. você deve imaginar que existe um terceiro grupo. Otherwise I wouldn't have led you here. De qualquer maneira, senão vocês não estariam aqui. So we could read down Então a gente pode ler and we're going to pick up from verse, e a gente vai pegar. let's read verse 20. Vamos ler o verso 20.
e dos netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas 220 netineus, que foram todos mencionados por seus nomes. So is that good? Então, tá So we've bom got isso? Nethinims, A gente tem os netineus, whose job que o seu trabalho is to serve the é Levites. para servir os levitas. Now we could comment on the number, but we're not going to do Então a that. gente pode comentar sobre esse número, mas a gente não vai falar sobre So isso there's agora. this third group Mas existe esse terceiro grupo, os netineus, called Nethinims. chamado de netineus. So here's our three groups. Então aqui estão os três grupos. It says David appointed them. It It says David appointed them. diz que Davi apontou. E os netineus que Davi e os príncipes deram para o ministério dos levitas. And that Os netineus que appointment Davi pegou, e esse apontamento, was that David said esse ponto é que Davi disse the Levites own them. que os levitas, os netineus pertencem aos And levitas. the reason for that E a razão para isso is that the Nethinims are not Hebrews. é que os netineus não são hebreus. They're Gentiles. Eles são gentios. Essentially, they're slaves. Essencialmente, eles são escravos. You might want to call them servants. Você pode chamar eles de servos também. And these are the slaves of the Levites. Esses são os escravos dos levitas. And they're to help them to work in the sanctuary. E ajudam a ele trabalhar no santuário. And they do all the jobs E eles fazem todos os trabalhos that the Levites don't want to do. que os levitas não querem fazer. All the low jobs. Todos os dirty trabalhos ones. baixos. So there's this hierarchy. Então isso daqui é uma hierarquia. So what we've done, Então o que a gente fez? we've gone from the sanctuary A service gente foi para do serviço do santuário, where we can identify three groups. que a gente lá pode identificar três grupos. Two of them are Hebrews. Dois deles são hebreus. One of them is Um Gentile. deles são gentios. And we've gone straight into E Revelation, a gente vai direto para Apocalipse, where it talks about the sealing of God's people. onde fala do selamento do povo de Deus. And you can identify E você pode identificar these three groups esses três grupos connected with these three geographical areas conectados com essas três áreas geográficas. have been symbolized Estão sendo simbolizados by these three people who work in the por sanctuary. esses três grupos de pessoas que trabalham no santuário. Two Hebrews and one Gentile. Dois hebreus e um gentil. And why is that important? E por que isso é importante? Because in Matthew 24 verse 31, Porque em Mateus 24, verso 31, what's the purpose of the angels? qual é o propósito do anjo em Mateus 24? It's to gather the elect. É pegar os eleitos. Who are the elect? Quem são os eleitos, os escolhidos? I'm going to suggest Eu irei that sugerir the elect que os eleitos, in Matthew em 24 Mateus 24, are the servants são servos of Revelation 7. de Apocalipse 7. Is that reasonable? Isso faz sentido? Say amen if it's reasonable. Diga amém se isso faz sentido. Okay, so we can see the connection. Então a gente pode ver a conexão. So when these angels are going to gather the elect, Então quando que esses anjos vão juntar os escolhidos? they've got to do it Eles vão fazer isso in a specific way. de uma maneira específica. First this group, then this group, then this group. Primeiro esse grupo, depois esse grupo, depois o terceiro grupo. First the priest, the Levites, then the Nethinims. Primeiro o sacerdote, depois os levitas, depois o netineus. Now if we have time, Então se a gente tiver tempo, we could go in and analyze what the tree, the earth, and the tree, the sea, and the earth a symbolize. gente pode tentar identificar o que a terra, o mar e as árvores significam. Are you okay if I just give you the answer but don't prove it? Você vai estar de ok se eu te der apenas a resposta e eu não provar isso? No? Não? Okay, then I'll leave it then. I won't Então do it. eu vou deixar isso daqui para a gente Because prosseguir. it takes a bit of time to do Porque that. leva um pouco de tempo a To fazer isso. identify what these symbols mean Para identificar o que esses três símbolos significam. and what their application is at the end of the E qual é a world. aplicação deles no final do mundo. Because it's significant. Porque é significante. Because we are now Porque nós estamos agora here. aqui, The holding back of the winds no segurar dos ventos, in reference to the earth em referência à terra, is just about finished. está quase acabando. And the winds are about to blow on the sea, E os ventos estão prestes a soprar sobre o mar, which is connected with the que Levites. está conectados com os levitas. So this is the point I want to make. Então esse é o ponto que eu quero fazer. How do we get this model here Como que a gente pega esse modelo aqui and fit it into this? e coloca aqui, encaixa aqui?
It's done this way. É feito dessa maneira. You get each of these 3 seals Você pega cada um desses 3 selos or 3 groups ou 3 grupos, and you identify them e identifica eles and make an application individually. e faz uma aplicação individual. So let's take this first group. Então vamos pegar esse primeiro grupo. What we do here, O que a gente faz aqui? I'm going to bring this up here. Ele vai trazer aqui para ilustrar melhor. Do you want to raise it? 1989, 1989, Second Advent. segundo advento. But we have to deal Mas a gente tem que with the first group, entender com o primeiro grupo then the second group, e o segundo grupo and then the third group. e depois o terceiro grupo. And these dates Essas datas would be different for each one. seriam diferentes para cada um deles. But they'd all go Mas eles todos vão passar through the 3 steps. pelos 3 passos. And what we want to O understand que a gente quer entender is how each of these 3 groups, é entender como que cada um desses grupos, the priests, os sacerdotes, the os Levites, levitas and the e os Nethinims netineus relate to one another se relacionam um com os outros and what these events are. e o que esses eventos são. That's what we want to try to É understand. isso que a gente tem que tentar entender. And that's what we teach in this E é message. isso o que a gente ensina nessa mensagem. And the only way you can do this E a única maneira que você pode fazer isso is by using this methodology of history repeating, é por usar essa metodologia da repetição da história, where God is going to show you what's going to happen at the end onde Deus vai mostrar para você o que vai acontecer no fim by what happened at the beginning. pelo que acontece no princípio, no começo. So in Matthew 24, Tem Mateus 24, when it said, quando diz: then at that time, então, naquele tempo, the kingdom of heaven, o reino dos céus, the church on earth, a igreja na terra, looks like 10 virgins. será semelhante a 10 virgens. It looked like 10 virgins here. Parece como 10 virgens aqui. It's going to look like 10 virgins here Vai parecer também como 10 virgens aqui, for the priests, para os sacerdotes. 10 virgins for the Levites, 10 virgens dos levitas. and 10 virgins for the E Nethinims. 10 virgens dos netineus. And if there are 10 virgins, E se são 10 virgens, what needs to happen? o que precisa acontecer? There needs to be a shaking and a separation Tem que acontecer uma sacudidura, um rebuliço e uma separação. so that you can get an army. Então, para que você possa ter um exército. Now, the people who are going to lead out Então, as pessoas que vão liderar in this military venture nessa aventura militante would be the first group, seria o primeiro grupo, the priests. os sacerdotes. And we've E a identified gente identificou from yesterday's study do estudo de ontem that the first time you get 100% obedience que a primeira vez que você pega um grupo de 100% obedientes is where? é quando? Midnight. Na meia-noite. Now, when I came last year, Agora, quando eu vim no ano passado, we did meetings in Victoria and in São Paulo. a gente teve encontros em Vitória e em São Paulo. The meetings we did in Victoria Os encontros que a gente teve em Vitória were about the book of Esther. foram sobre o livro de Esther. And the meetings we did here Os encontros que a gente tiveram aqui were introductory meetings about reform lines. foram uns encontros de introdução sobre as linhas de reforma. So I'm hoping if you all did your homework, E então eu acredito que todos vocês fizeram o dever de casa. my sister knows what I'm going to say now. E a minha irmã aqui vai dizer isso. You've had 12 months Se eu tenho 12 meses, to watch 12 presentations. 12 apresentações. It's only one a month. Se você faz se você assiste uma apresentação por mês, So did you watch the presentations on Esther? então vocês assistiram as apresentações de Esther? Don't answer. Não precisa responder. Let's think about Esther. Vamos pensar um pouco sobre a história de Esther. So again, we can't go back into this and dig this out. Então a gente não pode voltar e cavar isso muito fundo. Esther is a story of what? A Esther é uma história do quê? Marriage. De um casamento. It's a love story. É uma história de amor. And we all like love stories. E a don't gente we? gosta de história de amor, não? It's a story about 2 women É uma história sobre 2 mulheres who love one man. que amam um homem. It's about marriage and divorce. É sobre casamento e divórcio. In the English, they call it a sordid story. No inglês, isso chama de uma história sólida. Sordid, yeah, sordid is proper. Sordid, you understand what that word means? Solid, like... Sordid, no. Sorry. Uma means- história triste. It means a dirty story. É uma história suja. Story of love and hate. De amor e ódio. It's not clean, Não é limpo, não é pure. puro. O quê? Novela mexicana, it's a kind of...
Okay. Mexican. Isso, ok. Chapter 1, Capítulo 1, Vashti. Vashti. All I want to show is this, O que eu quero mostrar para você and I'm assuming most of us are familiar with this eu estou reform line. assumindo que a maioria de vocês I don't mean Esther's, I mean our reform line. já entendem as linhas de reforma, não de Esther, as linhas de reforma. 9/11 Que em 11 de setembro, to the Sunday law. até a lei dominical, Vashti. Vashti, So it may be spelled differently, but that's Vashti. tá, pode ser escrito diferente, mas isso daqui é Vashti. Vashti Vashti is a symbol é um símbolo of the church. da igreja. Which church? Que igreja? It's a trick question, Essa é uma pergunta capciosa. because how many churches are there? Então, quantas igrejas existem lá? It's only one church, Era uma igreja. because it's either God's church É uma igreja, porque você tem a igreja de Deus or Babylon. ou Babilônia. Everything else just fits nicely into Babylon. Everything else? Everything fits into Babylon. Tudo entra, encaixa em Babilônia. Whether you've got a false religion, Ou você tem uma religião falsa, you're a Catholic, Você you're é a Protestant, católico, protestante, or an atheist, ou um ateu. you just fit nicely into Babylon. Você se encontra ali como se fosse de Babilônia. This church, Essa God's igreja, church, a igreja de Deus, it's Adventism. é o Adventismo. And who's she married to? E com quem que ela se casa? King Ahasuerus. Um rei Assuero. And Brother Arian's going to be speaking about this king. O irmão Arian vai estar falando sobre esse rei. So it's connected to this E story. é conectado com essa história. So who must the king be Então, quem que esse rei deve ser? if this is the church? Se Vashti é a igreja, Because this is the bride. porque essa é a The esposa, bride is married to e a esposa está casando com Jesus. Jesus. So he's a symbol of Jesus. Então ele é um símbolo de Jesus. He's going to divorce Adventism at the Sunday law. Ele vai divorciar do adventismo na lei dominical. But at the same time, Mas ao mesmo tempo, so this is adultery, então isso daqui é um adultério. if you're not careful. Se você não for cuidadoso, He's going to marry Esther. ele vai casar com Esther. And he marries Esther E ele casa com Esther before the Sunday law. antes da lei dominical. And you can break up those verses and you can identify it that way. Você pode quebrar esses versos e identificar dessa maneira. And I'm saying he marries her E eu estou dizendo que ele casa com ela at midnight cry. no clamor da meia-noite. And this is also a symbol, E isso também é um símbolo, because it's a woman, porque é uma mulher, of a church. é uma igreja. So now it looks like we've got two churches. Então agora parece que a gente tem duas igrejas. But there's only one church. Mas apenas existe uma igreja. Because in our church, Porque na nossa igreja, in Adventism, no Adventismo, in Matthew em 25, Mateus 25, how many groups are there? quantos grupos existem lá? Two groups 2 grupos. in one church. E uma igreja. So this is identifying Então isso está identificando two groups. 2 grupos. Who would Vashti be? Quem Vashti representa? As tolas, The the five foolish. foolish. As 5 tolas, ti. And Esther would represent E Esther representa the wise. as 5 prudentes. So are we fairly happy with that analysis? A gente está feliz com essa análise, Because the point I want to bring forth porque o ponto que eu quero trazer aqui is that Esther é que Esther becomes one se torna um with her husband com seu marido at the midnight cry. no clamor da meia-noite. And is that any different to Matthew 25? E Is that any different? existe alguma diferença com Mateus 25? No. Não. It's the same thing. É a mesma coisa. So I'm saying this group here, Então eu quero dizer que este grupo aqui, represented by Esther, representado por Esther, is this group here, the priests. é esse grupo aqui, os sacerdotes. So let me call her Então eu vou chamar ela the priest. de sacerdote. And now she's 100% faithful. E agora ela é 100% fiel, obediente. So she must be Então ela deve ser an army. um exército. If we think about this story, Se a gente pensar sobre a história, there's another way of expressing existe outra maneira de se expressar God's church at a the end of the igreja de world. Deus no final do mundo. It's this way. É dessa maneira. We have two terms. A gente tem 2 termos. One is militant. Um é militante, M-I-L-I-T-A-N-T-E. And the other one is triumphant. E a outra é triunfante, T-R-I-U-N-F-A-N-T-E. And this is the church.
Isso é uma igreja. So we've got the church militant Então a gente tem a igreja triunfante and the church e triumphant. a igreja triunfante. And the definition of this E a definição disso is the following. é a queda. It's a church É uma igreja that's got wise que tem prudentes and foolish. e tolas e prudentes. And this is the church E essa igreja that's only got wise. que só tem prudentes. So when you think about that, Então quando a gente pensa sobre isso, then you know a gente sabe that Vashti que Vashti represents a church representa uma igreja that's militant. que é militante. But Esther Mas Esther represents a church representa uma igreja that's going to be triumphant. que é triunfante. But at the beginning of their journey, Mas no início da jornada, they're both the same. eles são todos os mesmos. Because this is two symbols of the same church. Que são dois símbolos da mesma igreja. What does Esther need to get to go from 9/11 to Midnight Cry? O que Esther precisa passar para chegar de 11 de setembro até o clamor da meia-noite? If we were to read chapter 2, Se a gente fosse ler o verso 2, it says o capítulo 2 de Esther, she has to go through a purification process. ela tem que ir por um processo de purificação. What purifies you? O que purifica você? The gospel. O evangelho. So she has to go through these 3 steps. Então ela tem que ir por esses 3 passos. And now she's going to become pure. E agora ela vai se tornar pura. Once she's purified, Uma vez que ela está purificada, she's now the church triumphant. agora ela é a igreja triunfante. The triumphant church. Igreja triunfante. And Vashti E Vashti, is just going to go from bad to worse. ela vai ir de ruim para pior. So now let's think about the Levites. Agora vamos pensar sobre os levitas. The Levites Os levitas are now going to be tested serão agora testados. because first it was the priests, Porque primeiro foi os sacerdotes, then the Levites. depois os levitas. So this second group Então esse grupo secundário are Adventists, são os adventistas. and they want to come Eles querem vir and join the priests e juntar com os sacerdotes. because we saw in Ezra Que a gente viu em the priests are there but there are no Levites. que a gente viu lá em Esdras que os sacerdotes estão lá, mas não tem levitas. They have to be called in. Eles têm que ser chamados. So there are Levites that are going to come Então existem levitas que vão vir se juntar aos sacerdotes. and they want to join Esther, E eles querem se juntar com Esther, the priest. o sacerdote. But the problem Mas is o problema é, what's happened here at midnight, o que acontece aqui na meia-noite? midnight cry, O clamor da meia-noite is that Esther é que Esther has become a triumphant church. se tornou uma igreja triunfante. So when a Levite comes, Então, quando os levitas vêm, and remember, e lembre-se, there were wise and foolish Levites, existem levitas prudentes e tolos. because it's all about parable of 10 Porque virgins. todos estão falando da parábola das 10 virgens. Can any of those foolish Levites join? Tem como algum desses levitas tolos se juntarem? No, they cannot. Não, eles não podem. So as these Levites, Então, quando esses levitas, these ones here, esses aqui, who are Adventists, que são adventistas, as they begin to see the events at the midnight cry, quando eles começam a ver os eventos do clamor da meia-noite, they begin to have to make decisions. eles começam a ter que tomar decisões. And those decisions that they're going to make E essas decisões que eles vão ter que fazer are going to decide whether they join the priests vão decidir se eles vão juntar os Esther, sacerdotes, Esther, or they remain with Vashti. ou se eles vão permanecer com Vashti. So if they are going to have to make a decision, Então, se eles vão ter que fazer uma decisão, where must they be? onde que eles devem estar? In a valley, Num vale, dead. mortos. So you can see how Ezekiel 37 Então você começa a ver como que Ezequiel 37 can be applied to them, pode ser aplicado a eles. and then again to the E Nethinims. depois também para os netineus. So what we're seeing O que a gente está vendo is a story é uma história that looks like this. que parece como isso. Let me take this out, Ele vai apagar isso daqui. and let me express it this way. Ele vai se expressar dessa maneira. Here's this story Aqui está a história of Esther. de Esther. So I've got the arrival of the first, Então ele tem a chegada da primeira the mensagem, empowerment of the second, the empowerment of the first, o fortalecimento da primeira mensagem. and we've got the second, A segunda mensagem chega aqui também, junto. and then we have the E third. depois a gente tem o terceiro. That's this story here. É essa história aqui. And this E isso daqui, o is terceiro passo, talking about the priests. está falando sobre os sacerdotes.
S. Because here Porque aqui, we're at midnight, na meia-noite, midnight cry. no clamor da meia-noite. And now the Levites want to join. E agora os levitas querem se juntar. The priests have already reached the third step, Os sacerdotes já alcançaram o terceiro passo. and they are now E agora, the church triumphant. a igreja, eles são agora a igreja triunfante, os sacerdotes. So if this is the story of the priests, Então, se essa é a história dos sacerdotes, now the Levites want to join. agora os levitas querem se juntar. So let's put the Levite history Então here. vamos colocar a história dos levitas aqui. What must this represent? O que isso deve representar? Because this is the Porque Levites. esses daqui são os levitas. And remember, the everlasting gospel Lembre-se que o evangelho is eterno 3 steps. é um processo de 3 etapas. So if these Levites Se esses levitas want to join this church querem triumphant, se juntar a essa igreja triunfante, can any foolish ones join? tem alguma tola se juntar à igreja triunfante? No, Não, only wise. só prudentes. And when you become E wise, quando você se torna prudente, at the third no step, terceiro passo, when you're 100% quando obedient, você é 100% obediente, as an individual or as a group. como um indivíduo ou um grupo, So this então isso must be the third step deve ser o terceiro passo for the Levites. para os levitas. So the question is, A pergunta é, where are their first and second steps? onde é que estão os primeiros e segundos passos deles? Because they have to have gone through it. Porque eles têm que ir por eles. Eles têm que passar por esses passos. So I'll do this. Então eu vou fazer dessa maneira. 1, 2, interrogação. And then Então, we have to deal with the a Nethinims. gente tem que lidar com os netineus. And they want to join the church. E eles querem se juntar à igreja. What church should they want to join? Que igreja que eles querem se The juntar? triumphant church, Com a igreja triunfante, which has got 100% que obedience. tem 100% de obedientes. So they must have reached their Então- third step. Eles devem se juntar, eles têm que ter alcançado o terceiro passo. So again, where is their first and E second de step? novo, onde é que está o primeiro e o segundo passo deles? All of this, Todos eles. Tudo from this disso, point here desde a meia-noite to this point here, até esse ponto aqui, is all é tudo the seal, o selamento. É o selo. C-I... not S. sorry. S-E-L-O. This is when the seal has been completed, Isso é quando o selo completou. and it's in 3 sections E é em 3 sessões. for the priests Para os sacerdotes, Levites, levitas and the e os Nethinims. netideus. So this is what we're going to focus on É nisso que a gente vai focar, no selamento. in the presentations that I'm going to be doing this week. Nas apresentações que ele This vai estar weekend. fazendo nesse final de semana. So let's quickly just summarize Vamos só dar um resumo nisso daqui, what we've said. do que a gente disse. We saw in Ezekiel A 37 gente viu em Ezequiel 37 that you're dead que você está morto, and you need to come alive. que você precisa vir à vida. That resurrection Esse process, processo de ressuscitamento which I've got here at the end, que ele pegou aqui no final, can we see that? that we got here. That we put here, I've put it here at the end, haven't I? Ah, que ele botou no final aqui. But when we drew this line here, Mas quando a gente desenha essa linha aqui, which is a more sophisticated que é, representation, que é uma representação mais sofisticada, I'm saying this, eu estou dizendo isso. that the controversy or the reforming is here, Que a controvérsia ou a reforma que está acontecendo aqui, and you were dead here, que você está morto aqui, but you're not alive yet. você não está vivo ainda. Then you come alive Depois você vem e se torna vivo under the second prophesying. sobre a segunda vez que é profetizado. Here was the first Aqui está a primeira vez. prophesying, A primeira vez se profetizou em and here's the Ezequiel second 37. prophesying. E aqui a segunda vez se profetizou em Ezequiel 37. Clearly tells you you're alive here, Claramente diz que você está vivo aqui. but where are you? Mas onde é que você está? You're still in the grave. Você ainda está no sepulcro. So here, Então aqui, at the third step, no terceiro passo, you're going to come out of the grave. você vai sair do sepulcro. So when you come out of the grave, No terceiro passo, quando você sai do sepulcro, then you become this army aí você se torna esse who's going to exército do this work. que vai fazer esse trabalho. And this process E esse processo has to be repeated tem que ser repetido for the priests, the Levites, and the Nethinims. pelos sacerdotes, levitas e os netineus. And this third step, E esse terceiro passo, which we've got here, que nós colocamos aqui, so this is just the same as what I've done here, aqui é o mesmo
que ele fez aqui, which explains the full story for the priests. que explica completamente a história dos sacerdotes. Then the Levites, Depois os levitas, followed by the Nethinims, have to join. seguido pelos netineus, que têm que se juntar. But they have to join a church Mas eles têm que se juntar a uma igreja that is 100%. que é 100% And we can obediente. see that E a gente pode ver isso in Matthew em 25 Mateus 25 and the story of e Esther. na história de Esther. So you think about this. Então pense sobre isso. If this is a symbol Se isso é um símbolo of God's church, da igreja de Deus, Vashti, Vashti, and she is, e ela é, what's happened o que acontece by the midnight cry? no clamor da meia-noite? Vashti Vashti has been bypassed. foi passada. Even though she may look like God's bride, Mesmo que ela pareça a noiva de Deus, she's now been set aside. ela está sendo deixada de lado. God's people O povo de Deus don't even recognize não reconhece that the church is ever going to be set aside. que a igreja vai ser deixada de lado. But some people Mas algumas pessoas think that we're going to be set aside pensam que ela vai ser colocada de lado at the Sunday law. na lei dominical. Maybe that's what you've realized. Talvez é isso que você percebeu. But Esther Mas Esther, and Matthew 25, em Mateus 25, because you need two que testimonies, precisa de duas testemunhas, clearly shows you claramente mostra that the church que a will igreja have been bypassed by midnight cry. é passada, deixada de lado no clamor da meia-noite. And that's where you're going to have the church triumphant. E aí é quando você tem a igreja triunfante. The church A triumphant igreja triunfante will begin a process começa um processo of calling out Levites and de Nethinims. chamar levitas e netineus. These will be called out É isso daqui a gente chama of Adventism, de adventismo. and these will be called out E of esses the daqui vão world. ser chamados do mundo. So beginning from midnight, They're gonna be called out. from the world, Eles vão ser chamados para sair do mundo. beginning at midnight, Começando na meia-noite, begins the third step começa o terceiro passo of the everlasting gospel do Evangelho Eterno, in a specific sequence. em uma sequência And específica. it's this sequence that's vital for us to understand. E é a sequência que a gente tem que entender. Let's pray. Vamos orar. Heavenly Father, Querido Deus, we thank you for your goodness and mercy. nós agradecemos pela sua bondade e misericórdia. We ask and pray that you would be with us. Nós pedimos que você possa estar conosco. Help us to understand these truths, Nos ajude a entender essas verdades. first intellectually, Primeiro intelectualmente, so that we can have an experience with these truths, para que a gente possa ter uma experiência com essas verdades. so that they're not just theoretical arguments, Mas que não possam ser apenas argumentos, but that they become a living reality. né, que ele se torne uma realidade. Each of us kneel before you, Uma realidade, cada um de nós or are already being formed into priests. estão sendo formados como sacerdotes. So we need to understand these things, Então a gente precisa entender essas coisas. so that we need to be settled in, Que a gente possa estar, not just intellectually, but spiritually. firmados não só intelectualmente, It's our prayer that this happens. mas é uma oração que para que isso aconteça. In the name of Jesus No we nome de pray. Jesus. Amém.